Então vai. Agora, na segunda aula, a gente vai falar também da mesma forma, de introdutória, sobre uma outra ciência que agora é exclusivamente social, que é a história. Tá? A gente vai falar um pouquinho da história. Não vou ensinar o passo a passo, que vocês já sabem o passo a passo, de que é como se formar uma ciência, de como é a sistematização de uma ciência. Né? Então, a gente vai falar sobre a história, que também é uma ciência sistematizada no século XIX. Toda ciência social sistematizada no século XIX vai ter influência de qual outra ciência? Biologia. Então, decora isso. Então, as questões biológicas vão estar presentes, tanto na aula de sociologia, no começo da sua formação, na geografia, no começo da sua formação, e na história, no começo da sua formação. Tá? Então, essa história, enquanto palavra, ela tem uma definição. Então, qual é a definição da palavra história? A palavra história significa investigação. Inquérito. Então, vamos jogar para o jurídico. Vamos jogar para um crime. Se ocorreu um crime, tá, o investigador vai procurar o quê? Para responder, tá, ou para concluir esse processo. Ele vai procurar provas. Então, a história vai procurar provas do quê? De quem? Das pessoas. Então, quando a gente pensar na ciência histórica, a ciência histórica nasceu junto com qual ciência? Com a ciência geográfica. Porque no dia que surgiu os humanos, já falei para vocês que surgiu o espaço geográfico, também começou a surgir o quê? A história. Porque a história é uma investigação de quem? Das pessoas. Mas quais pessoas? Das pessoas do passado. Então, essas pessoas do passado, elas vão deixar provas. Essas provas, a gente vai chamar elas, de documentos, de resquícios, de indícios, que já existiu ali naquele lugar a presença de pessoas. E a gente vai contar, então, essa história. Então, a ciência histórica, ela vai sempre olhar para dois momentos. Ela vai olhar para o presente e ela vai olhar sempre para o passado, para fazer uma investigação das pessoas do passado. Então, se eu fosse um investigador, tá? Eu vou investigar um objeto. Esse objeto, ele pode ser um objeto do presente, tá? Mas que vai analisar uma coisa que aconteceu no passado. Então, diferente da geografia, que olha para o futuro, a história não olha para o futuro, ela só olha para onde? Para o passado. Mas ela vai olhar para o passado a partir de qual momento? Do presente. Então, hoje, no presente, eu tenho interesses. A história, ela é fruto dos interesses do presente. A história é fruto do desejo do historiador naquele momento. Ela é fruto daquele tempo. E aquele tempo vai fazer uma leitura de um tempo que já passou. Quem é, Ju? Pode entrar, Ju. Se apresenta. Boa tarde, gente. Boa tarde. Entra aí, depois a gente conversa, tá? Então, essa história, ela analisa o presente para fazer o quê do passado? Fazer uma explicação. Então, vamos lá. A todo momento, a história vai ser presente e passado se correlacionando. Então, a história, ela vai ser uma reconstrução. Por que ela é uma reconstrução? Porque, com o passar do tempo, novos interesses vão surgindo. E esses interesses vão fazer com que uma nova produção da história surja para explicar esse passado. Tá vendo? Então, essa história, como reconstrução, é uma reconstrução da sociedade. Cada sociedade constrói a sua história. A história é uma fabulação. A história é uma invenção. Se eu tenho um interesse, eu invento uma história. Se o Arthur tiver um interesse, ele faz o quê? Ele inventa uma história.
E ele vai buscar inventar e dar veracidade para essa história com elementos históricos. A gente vai aprender quais são esses elementos históricos. Então vamos lá. Vou usar um exemplo bem clássico para vocês entenderem que a história enquanto ciência e tal é uma reconstrução a partir de interesses de uma sociedade presente que quer explicar o futuro a partir dos seus ideais. Então vamos lá, tá? Quando a gente fala sobre os bandeirantes foram construídos de que forma na história brasileira? Como heróis. Só que os bandeirantes, eles perseguiam pessoas, eles escravizavam indígenas. Eles não apareciam tal, com aquelas vestimentas que os quadros, os monumentos mostram para vocês. Mas por que a gente cresce escutando essa história? Porque era interesse da elite paulista no final do século XIX, no começo do século XX, mostrar que São Paulo também tinha heróis. Então, naquele momento, qual era o interesse dos barões do café? Era mostrar que São Paulo fazia parte da história do Brasil. Então, os heróis tinham que ter nascido ou vindo de onde? De São Paulo. E aí eles constroem uma história onde os bandeirantes tinham aquele fenótipo europeu, onde os bandeirantes usavam aquelas roupas todas chiques, sendo que eles eram indígenas, mal falavam português e andavam descalços. Então a história ela foi fabulada, ela foi construída. Outra coisa que vai acontecer é o quadro. Eu pinto o quadro, que é outro documento histórico que a gente vai aprender agora. Eu pinto o Grito de Ipiranga. O Grito de Ipiranga é o nosso momento mágico da história brasileira, que é a nossa aqui, a nossa independência, mostrando que ela aconteceu em qual região do Brasil? Em São Paulo, colocando São Paulo como destaque dentro da nossa história. Então a história é de interesse. Se eu tiver o poder de mudar a história, eu vou reconstruir ela a partir das minhas vantagens, dos meus benefícios, beleza? O que é a história hoje não foi a história do passado e nem vai ser a história do futuro. A história é fruto do seu tempo, beleza? Cada presente vai ter a sua história. Sabendo que a história tem essa construção, a ciência histórica ela é feita por uma coisa chamada historiografia. Então, a historiografia é como o historiador constrói a história. Então, a gente vai aprender agora como que se constrói a história, beleza? Eu vou dar para vocês agora vários elementos dentro da historiografia. O primeiro elemento da historiografia são os sujeitos históricos. Então, vamos lá. Os sujeitos históricos, eles vão variar. Então, ele pode ser um indivíduo, ele pode ser um grupo de indivíduos, ou ele pode ser um povo. Beleza? Então, eu vou analisar a história, eu vou construir a história a partir desses três personagens. O que a gente tem que entender? Que durante muito tempo a história foi positivista. Então presta atenção. Se a história foi positivista, ela teve que andar sempre em uma ordem linear de progresso. Estão entendendo? Então essa ordem tem que andar sempre para frente, tá? E ela tem que sempre andar em linha reta. Durante muito tempo a historiografia teve essa construção. Essa historiografia, então, ela poderia partir de um indivíduo. Só que esse indivíduo aqui, ele vai ser escolhido a partir do quê? De interesses. E eu transformo esse indivíduo em um personagem especial da história. Quando eu transformar esse indivíduo em um personagem especial da história, eu transformo ele no quê? Então, os heróis vão ser os primeiros indivíduos, sujeitos históricos que a ciência histórica vai se preocupar. Então, vamos lá. Fale o maior herói brasileiro, ou um herói brasileiro. Tiradentes. Por que o Tiradentes é o nosso herói? Mais uma construção histórica. Por que o Tiradentes foi escolhido? Porque após a proclamação da República, os militares que derrubaram a monarquia precisavam de um herói que representasse todo o republicanismo. Então eles escolheram o Tiradentes porque o Tiradentes era um alferes. O que era um alferes? Ele era um militar.
E esse alferes, tá, fez uma inconfidência contra Portugal, ou seja, tirava essa imagem portuguesa da história da política brasileira. E além disso, ele defendia discursos republicanos. Pronto. O que vai acontecer? Eu vou me apropriar do indivíduo e vou transformar esse indivíduo em um herói. Então, durante muito tempo, a história ela focou somente nas pessoas consideradas heróis. E esqueceu de quem? Esqueceu do grupo de pessoas ou das pessoas que não foram escolhidas para serem heróis. Então, recentemente, a história está mudando. A história do Enem, a história dos vestibulares, quer trabalhar com qual indivíduo? O indivíduo comum, que não foi escolhido como herói. Então, o que vai cair na prova do Enem? Vai cair aquela mulher que trabalha numa cidade como o Rio de Janeiro no século XIX, vai cair aquele escravo, vai cair aquele personagem que não foi escolhido por interesses de uma elite como um herói nacional. Então, é isso que o Enem vai fazer. O Enem vai tirar de cena os heróis e colocar indivíduos comuns. Isso está acontecendo também em Hollywood. Hollywood tem feito esse movimento. Tem um filme que chama muito bom. Chama muito bom. Tem um filme muito bom que chama Estrelas Além do Tempo, Estrelas da Manhã. Você viu esse filme? Tá? Quem não assistiu esse filme vai assistir também. Assistiu? A prima dele. Por isso. Por que vocês assistiram? Porque a Priscila mandou. Né? Então, esse filme mostra como a história tirou a importância de mulheres que foram heróicas. Se não fossem aquelas mulheres negras, o homem não teria mexido na lua. Então, o filme mostra como que a história acaba fazendo o quê? Com alguns personagens. Excluindo. Anota aí, para você usar a redação. Tem um historiador chamado Le Goff. Anota, porra, vai, anota. Anota pessoa de casa, Le Goff. O Le Goff é um historiador. E ele tem uma tese que fala que a historiografia excluiu pessoas históricas. Então, ao invés de você usar as linhas ventiladas, se, por exemplo, essa temática for as mulheres, você pode falar que as mulheres, elas foram excluídas historicamente da importância. Foi o tema da URGS, né? Não viu. O apagamento histórico das mulheres. Isso, esse apagamento histórico, ele acontece, ele é muito criticado. Então, vocês podem usar o Le Goff, porque ele fala, essa questão dessa exclusão histórica. Essa exclusão histórica acontece em grupos sociais, que acontece em indivíduos, que acontece em personagens, em pessoas do cotidiano, ou em pessoas que foram importantes, mas não foram escolhidas como heróis. Beleza? Então, a historiografia, ela sai desse indivíduo e também vai para grupos de indivíduos. Esses grupos de indivíduos, eles podem ser comunidades. Comunidades que também são excluídas. Dá um exemplo de uma comunidade que é excluída historicamente, do contar dessa produção histórica. Os indígenas é um exemplo legal, mas eu quero um exemplo que às vezes a gente esquece, mas que faz parte da nossa historiografia, enquanto Brasil. Que são os quilombolas. Então, uma hora ou outra, vai cair aí uma redação falando sobre, mais uma vez, o esquecimento de alguns grupos de indivíduos. Como a redação do Enem caiu no ano passado. E uma dessas comunidades que é esquecida é a comunidade quilombola. Então, a gente pode usar, por exemplo, agora, que está na modinha, falar do esquecimento das comunidades indígenas e Yanomamis. Então, historicamente, aquelas comunidades foram esquecidas, foram excluídas. Vamos para o povo. Então, eu tenho povos. Esses povos são sujeitos históricos. Então, esses povos aqui vão ser resumidos em outras palavras. Então, eu posso contar a história de um povo. Qual é a outra palavra que pode ser povo? Então, eu posso contar a história de uma nação. Qual é a outra palavra que pode substituir povo e nação? Não, eu prestei atenção na imersão, né? Estou conversando lá na imersão, não prestou atenção. Eu ensinei lá na imersão da Priscila. Qual é o outro nome de povo? Qual é o outro nome de povo? Povo é etnia, Então, anota aí que a gente vai falar bastante disso, tranquilo? Então, quem são os sujeitos históricos que mais aparecem nos vestibulares? Os indivíduos, destaque para os heróis, os
grupos indígenas, destaque para as comunidades, tá? E os povos, nações ou etnias. Na aula de geografia, eu usei um exemplo de uma etnia, os curdos, né? O Brasil também é um grupo étnico, o Brasil também é um povo. Pode perguntar. Professor, quando esse avanço da história pode acontecer ao contrário, um grupo que era antes não tinha tanta visibilidade, hoje em dia Sim. ser o herói, Pode. e aí apagar todas as coisas. Pode. A história é uma reconstrução, tá? Eu posso fazer isso tanto com isso, com isso, como com eles, tá? Então, pronto. Primeira coisa da historiografia que a gente aprendeu. A gente aprendeu os sujeitos históricos. Esses sujeitos históricos, dois, vão atuar em espaços, tá? Históricos. Então, presta atenção. O que a história vai chamar de espaços históricos, a gente há 20 minutos atrás chamou do quê? De espaços geográficos. Então, esses espaços históricos vão ser os locais onde as coisas acontecem. São os locais, a história não vai chamar de espaço geográfico, vão ser os locais dos acontecimentos. Então, esses acontecimentos históricos, eles vão acontecer em um local. Esse local vai ser um espaço histórico. Tá? Então, esse espaço histórico, ele vai ter uma identidade. Posso tocar aqui? Posso tocar. A gente aprendeu uma historiografia, que são os sujeitos históricos. Então, aprendemos a segunda, que são os espaços históricos. Eu, por exemplo, não tem como eu falar da Grécia sem falar, por exemplo, de um espaço igual a Ágora, o Coliseu. Então, esses espaços históricos, eles são muito importantes. Eles fazem parte dentro do processo do quê? De investigação. Então, presta atenção, eu estou investigando quem? Os sujeitos. Então, eu estou investigando quem cometeu o crime. Estou investigando onde esse crime aconteceu. Tá? Ó, então, a gente vai fazer uma vez de investigação mesmo. É isso que a história faz. É isso que é o passo a passo científico. Posso apagar aqui? Posso. Então, vou apagar. Vou aqui. Tirar uma foto? Tira uma foto no grupo lá, por favor. Tira uma foto. O inquérito é um processo. Entendeu? É esse processo. Que é isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo esse inquérito aqui de investigação, esse processo de investigação. Eu vou apagar aqui. Você está dando melhor que no slide. Isso aqui está deixando a palavra coisa escrita aqui. Isso. Então vai, calma. Então, 3. Dentro desse inquérito de investigação, eu vou precisar de documentos. O documento vai ser o quê, esse inquérito, Gabriel? Uma prova. Essa prova, ela é 100% real? Ela pode ser o quê? Forjada. Então, dentro da história, eu tenho exemplos de pessoas que forjaram documentos? Sim, o Guilherme é um exemplo. Teve um cara que ele forjou um fóssil para falar que ele era o maior paleontólogo, para ele ter feito a maior descoberta de fóssil do planeta. Então, esses documentos, eles precisam ser o quê? Eles precisam ser analisados. Esse documento, quando eu falo documento, o que vocês colocam na cabeça da gente? Papel, tá? Mas o papel não é um tipo de documento. O documento não precisa ser só material, ele também pode ser o quê? Ele pode ser imaterial. Então, esses documentos, eles podem ser materiais ou imateriais. Dá um exemplo de um documento imaterial. Entre esse jeito histórico. Uma memória. Dá um exemplo de uma memória que é imaterial aqui, que pode comprovar uma história. A cultura, mas eu quero uma característica da cultura, uma ação da cultura. Conhecimento que é passado oralmente? O que a filosofia adora falar? A filosofia usa o que para explicar as coisas? Além do conhecimento, ela também usa o quê?
Mitos. E o mito é uma história. E essa história explica alguma coisa, conta alguma coisa. O mito é verdade ou mentira? Não sei. A gente não sabe se esse mito é verdade. Ele pode ser o quê? Ele pode ser verdade, mas ele pode ser uma história. Então, ó, ele pode ser uma invenção. Então, quando eu penso em Roma, como que eu explico Roma? Eu vou no mito da loba. Então, eu tenho vários mitos que são exemplos de documentos materiais. Uma história de criancinha, uma música. Então, esses documentos materiais e imateriais, eles fazem parte desse processo de inquérito da história. Tá? Então, eu tenho esses documentos, podendo ser papéis, eu tenho esse documento podendo ser canções. São exemplos dessa possibilidade de explicar o processo histórico. A língua? A língua do documento. No filme Avatar, 2 Caminhos das Águas, ele mostra que aquela tribo das águas, elas cantam. Não dá spoiler. Você vai assistir isso? Não é spoiler, isso é um detalhe que todo mundo passa batido. Eles cantam para preservar a história. Isso, é isso mesmo. Então, a música é uma forma de explicar e preservar a história. Boa. Perdão, cara. Eu nunca achei Não, mas você tá brincando. Eu não posso te Eu também. Você quer zoom, não é? Você quer zoom. É bem legal, né? Eu nunca achei Matrix, eu nunca achei essas coisas. Ai, o Robertson Robertson vai acabar com Ah, a lembrei. Não, mas o primeiro filme é bom, bem bom, assim, tem umas referências filosóficas, o segundo filme Não. Então vai. Então, esses documentos, eles, aqui no imaterial, vocês pegaram o Google Golf? Sim. Tá? É importante, eu vou pagar o Google Golf aqui, apesar que o que eu vou escrever é bom, tá? Não, vou escrever. História, presta atenção, história é diferente do que, Ju? De memória. Tá? Então, você tem que saber diferenciar história de memória, tá bom? A memória, ela é uma capacidade humana, uma característica, um comportamento humano. Esse comportamento humano, ele é 100% confiável? Não. A memória, ela pode ajudar a história, mas a história não pode se basear somente na memória, porque a memória pode falhar. Entendeu? Então, a memória, ela é um instrumento de historiografia. A memória, ela pode ser utilizada como um documento material, mas ela não pode ser uma verdade absoluta, porque se eu fiz um caminho e eu lembro que eu fui à direita, eu posso ter virado aonde? À esquerda, tá? Então, a memória é diferente da história. A história pode se apropriar da memória, mas a memória não pode ser uma simplificação da história, tá bom? Porque a memória, ela tem falhas, ela tem esquecimentos. Esses esquecimentos, eles podem atrapalhar o inquérito, o processo de explicação do fato histórico, beleza? Outra coisa que está dentro da historiografia, tá? É a questão 4, que é a questão do poder. Atenção, tá? Esse poder é, de novo, uma palavra. Na geografia, poder significa o quê? Território, dominação. Tá? Aqui, o poder já tem uma outra relação. Tá? O poder tem a capacidade de influenciar. Então, esse poder aqui é um poder de influência. Então, vamos lá. Quando eu penso em um historiador querendo defender a sua tese e o outro historiador querendo defender a sua tese, vocês vão decidir qual historiador tá certo. Eu vou falar os locais em que esse historiador vem. Um historiador vem dos Estados Unidos. O outro historiador vem de Cuba. Qual, inicialmente, vocês vão caminhar a acreditar? Nos Estados Unidos. Então, dentro da historiografia, algumas sociedades vão ter mais poder. Então, esse poder de influência, ele vai ser totalmente relacionado a uma etnia. Então, uma etnia vai ficar no centro. Como que é o nome disso?
Então, dentro da historiografia, eu tenho muitos exemplos de etnocentrismo. Qual etnia ou quais etnias geralmente ficam no centro do poder da influência na explicação histórica? Europa. Então, durante muito tempo, a nossa historicidade ela foi o quê? Eurocêntrica. E essa visão eurocêntrica excluiu quais histórias? A história dos africanos, a história dos americanos. Você sabia que as sociedades africanas eram mais evoluídas do que as sociedades europeias? Tá? A gente não sabe por quê. Porque a visão que a gente tem de história é sempre influenciada por quem? Por um grupo étnico. Tá? Então, a historiografia, ela sempre tem que levar em consideração a influência de um grupo étnico, para ser crítica a essa capacidade, a esse poder de influenciar dentro do inquérito. Entendeu? Então, dentro do inquérito, vocês tendem a acreditar mais na história contada por uns em detrimento de outros. Então, o poder faz parte desse processo. Quinto, qual é o quinto poder? É o poder da cultura. Tá? A cultura, ela vai trazer o quê para a história? Ela vai trazer hábitos, ela vai trazer tradições, ela vai trazer rituais. O que significa a palavra cultura? Fala para mim, o que significa a palavra cultura? Não, a palavra cultura, eu quero só a palavra. Pensa, gente. Tem a ver com cultivo. Com cultivo. Então, quem cultiva faz o quê? Cuida. Quem cuida faz o quê? Cria. E quem cria faz o quê? Ensina. Então, a cultura, ela é uma criação. E nessa criação, você vai criando hábitos, você vai ensinando tradições, você vai repetindo rituais. Então, a história, ela precisa olhar para as culturas para conseguir fazer parte do processo de investigação. Então, a investigação, ela não pode deixar solto, tá, rituais culturais, porque os rituais culturais podem explicar as coisas. Lembra que eu brinquei com vocês? Do qual dia da semana? Não. Então, qual dia da semana que a gente tem que guardar? O ritual fazia a gente guardar o domingo. A igreja queria que a gente guardasse o quê? O sábado. A gente foi influenciado, a história foi influenciada por essa cultura. Então, a todo momento, a cultura e essas criações culturais, elas estão influenciando a história. Beleza? Quando eu pensar em cultura, quando eu pensar em poder, eu posso imortalizar essa cultura, esse poder. Então, o que eu posso criar que imortaliza a cultura e o poder? A sexta coisa. Monumentos. Tá? O que é um monumento? Fala para mim, o que é um monumento? Do ponto de vista geográfico, é uma paisagem. Mas e do ponto de vista da história? Realização de um monumento. Mas por que eu crio um monumento? Para marcar. Marcar o quê? Memória. Memória de quem? De De um povo ou de um indivíduo. Ou de um local. Para eternizar para mostrar a sua, para criar um documento. Então, o monumento é documento. Então, quando eu crio um monumento, eu quero criar um símbolo eterno, entre aspas, de poder. É uma forma de eu me perpetuar para gerações futuras. Porque o que as gerações futuras vão aprender desde pequenininho? Quem é a pessoa do monumento? Então, o que eu vou encontrar se eu viajar para a Coreia do Norte? Vários estátuas, vários monumentos dos ditadores Kim. Porque daí cada criança que crescer ali vai saber a história a partir do monumento. Vai saber que aquela pessoa é a pessoa mais o quê? Mais importante. Então, se eu for para a Rússia, eu vou encontrar vários o quê? Monumentos. Se eu chegar em São Paulo,
Tá? Qual é o primeiro monumento que tem em São Paulo? O Monumento dos Bandeirantes. Então, houve um movimento muito forte no Brasil nos últimos anos, que veio dos Estados Unidos, que queria fazer o quê? Derrubar monumentos. Porque esses monumentos estavam eternizando indivíduos que não eram o quê? Heróis. Que não deveriam ser reconhecidos naqueles espaços históricos. Tá? Lembrando que eu tenho espaços históricos, mas eu também tenho espaços de memória. Então, o que muitos historiadores falam? Que esses monumentos que ficam em espaços públicos não precisam ser quebrados, mas eles têm que ser retirados. Tá? Ó, eu tiro ele desses espaços históricos e coloco nos espaços de memória. Qual que é o espaço de memória? Fala. O espaço de memória é o museu. Entendeu? Então eu vou pegar esses monumentos e não vou quebrar os monumentos, porque eles são obras de arte. Mas eu posso fazer o quê? Eu posso colocar eles em espaços de memória. Somente quem for lá vai ter acesso a essa informação. Então vai ser uma característica da cultura. Ele vai ser um retrato de uma memória, de um povo, de um indivíduo, de uma nação. Beleza? Então a gente está aprendendo os elementos da historiografia. Essa historiografia, que tem momentos, que tem a cultura, que tem poder, que tem os documentos, que tem sujeitos, que tem espaços, também tem que ter uma identidade. Então essa identidade é a última das características da historiografia. Posso pagar aqui? Então a historiografia tem seis, 7. Essa historiografia ela tem uma identidade. Então, presta atenção. Essa identidade é sempre em relação ao outro. A identidade vem sempre do meu olhar em relação ao outro. Beleza? Então, vamos lá. Como eu me identifico e como você se identifica, vai sempre do olhar de um para o outro. Se eu olho para vocês, eu me identifico como professor. E eu identifico vocês como alunos. Tá? Se eu olho para vocês do ponto de ônibus, eu dentro do meu carro, eu me identifico como rico e olho para vocês e identifico vocês como o quê? Pobres. Tá? Se eu estou no aeroporto, eu olho para o Guilherme falando português e eu olho para a Júlia falando inglês, eu identifico ele como brasileiro. A pobre foi e a Júlia como estrangeira. Tá? Porque a língua dela é o que da minha criação? Estranha. Estranha, estrangeira. Tá? Então, é sempre do ponto de vista, de como eu me identifico. Tá? Se eu estou na praia lá de férias, eu converso com alguém, a pessoa vai perguntar, de onde você é? Eu vou me identificar como londrinense. Tá? A pessoa ela vai se identificar como cuiabana. Tá? Entendeu? Se eu falar assim, eu sou de Mato Grosso, você vai falar que você é do quê? Do Mato Grosso também, ou do Paraná. Porque não é assim. Se a pessoa falar assim, eu sou de Minas, você não vai responder, eu sou de Cuiabá. Já reparou? Você já reparou? Você não, é sempre do ponto de vista do outro. Se a pessoa falar assim, eu sou de Cuiabá, você fala, eu sou de Londrina, eu sou de Cuiabá também. Se eu sou do Mato Grosso, eu sou do Paraná. É sempre do ponto de vista do outro. O que você é? Eu sou professor, eu sou estudante. Você sempre vai se identificar a partir do outro. Tá? Então, essa identidade em relação ao outro, para a história, fez surgir, naquele ponto de vista do poder, uma questão muito relevante, que é a identidade eurocêntrica. A história, na sua grande maioria, se identifica mais com qual tipo de explicação? A explicação que veio do Ocidente. E isso aqui é uma coisa ruim, é uma crítica. Porque quando a gente olha para
o Ocidente só olha pelo viés do Ocidente, a gente não se põe no lugar do outro. A gente não se põe no lugar do outro, essa visão eurocêntrica, ela tem falhas. Quais são as falhas? Qual é a primeira falha? Tá? A ausência de se pôr no lugar do outro. Como que é o nome que eu dou quando eu me ponho no lugar do outro? O nome mais comum é empatia, mas não vai cair empatia nos vestibulares, vai cair qual palavra? Não, austeridade é forte gasto. Isso. A palavra é alterar o eu. Alteridade. O sufixo idade é como eu me sinto. Eu vou me alterar, tá? Então, a ausência de alteridade faz com que eu sempre julgue historicamente a cultura do outro, a história do outro, os hábitos do outro, os monumentos dos outros, os documentos dos outros, o sujeito dos outros. Quando eu falo para vocês, estudar é uma coisa que toda mulher tem que fazer. Eu estou certo ou estou errado? O que você acha, Júlia? Errado. Lá no Afeganistão, aquelas pessoas estão totalmente erradas. Por quê que eu estou errado? Porque eu não estou tendo o quê? A alteridade. Eu não estou tendo alteridade, historicamente. Eu estou fazendo qual visão? A visão eurocêntrica. Para aquela história, para aquela cultura, para aqueles monumentos, para aqueles heróis, aquele grupo de pessoas, para aquela nação, historicamente as mulheres não têm que ir para onde? Para a escola. Tá? Então, você, enquanto historiador, e a história e a sociologia vão andar juntos nesse momento, tá? Porque vai ser a nossa sociologia, mas essa é a leitura. A história e a sociologia vão sempre falar que eu, enquanto identidade histórica, tenho que ter relativismo cultural. O que é relativizar? Relativizar é você diminuir a crítica. Tá? Eles são 100% errados e nós 100% certos? Não, tá? Porque senão eu vou colocar o meu grupo étnico como o melhor. E eu vou fazer o quê? Etnocentrismo. Tá? Então, a identidade é uma coisa importante. Tá? Essa relação ao outro na análise histórica, ela não pode ser egocêntrica. Ela tem que ser sempre empática. Ela sempre tem que buscar essa alteridade. Beleza? Então, a historiografia faz esse movimento. E nesse movimento, a historiografia tem um objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo da história? Posso apagar? Posso apagar? As ações. Ao longo do tempo. Então, a outra coisa que a história vai ter como fator essencial na explicação dos acontecimentos humanos é o tempo. Então, esse objeto é o tempo. E eu tenho dois tempos, tá? Eu posso ter um tempo 1, que é o tempo natural. Eu posso ter o tempo 2, que é o tempo histórico. O tempo natural é o tempo dos fenômenos. Então, o que os humanos fazem em relação ao tempo natural? Eles têm qual comportamento? Qual comportamento que eu tenho em relação ao tempo natural? Não. Observação. Então, eu vou observar que uma hora a Lua lembra o quê? Um C. Eu vou observar que uma hora a Lua lembra o quê? O D. Eu vou observar que uma hora está o quê? Frio. Outra hora eu vou observar que está o quê? Está calor. Uma hora eu vou observar que as folhas caem. Outra hora eu vou observar que as flores nascem. Então eu vou observando o tempo da natureza. E eu vou vendo que existem repetições desse tempo. E aí, nós, humanos, podemos fazer o que a partir desse tempo natural? A gente pode contar. Dá uma palavra que a gente pode trocar por contar algo. A gente pode mensurar. A gente vai mensurar, tá? Esse tempo.
Dá um exemplo de como que a história mensura o tempo histórico. Então, o exemplo clássico é o calendário. Quantos calendários nós temos no mundo? Vários. Mas, para nós, quantos importa? Qual? O ocidental. Então, qual é o nome do calendário ocidental? Qual? É universal, já é ideia, né, de ser de todos. Vai, alguém lembra o nome do calendário tal que a gente usa, o nome desse calendário? Tá, o nosso calendário chama-se Gregoriano. Então, o calendário gregoriano foi criado em 1582, quando o Papa Gregório XIII quis universalizar uma forma de mensurar o tempo. E essa forma tinha que ser influenciada e tinha que estar ligada aos interesses de qual igreja? Da Igreja Católica. E aí, muitos países no mundo vão começar a usar esse calendário gregoriano. Foi uma construção que foi influenciada pelo antigo calendário, juliano. Esse calendário juliano foi feito do Império Romano. Por quem? Júlio César, porque era interesse do Júlio César. Então, eles vão mudar os calendários. Os calendários, eles vão estar ligados à observação da natureza. Os primeiros calendários surgiram lá na Mesopotâmia, onde eles observavam as fases da Lua. O ciclo lunar tem quantos dias? 28, 29 dias. Então, os meses, para esses primeiros calendários, lá dos sumérios, dos maias, eram nesse intervalo. Então, para eles, o ano era composto por 350, 354 dias. Com o passar do tempo, eles vão observar os documentos, vão começar a mostrar que a observação do Sol também começa a aparecer. E esses calendários vão ser solares. Então, esses calendários solares, eles vão passar por alterações para algumas sociedades, para outras não. Os muçulmanos usam qual calendário? O calendário islâmico, que começa a contar o dia que nasce Maomé. Então, eu pego um herói para ser referência do calendário. O calendário chinês está muito mais atrasado, é muito maior enquanto tempo histórico do que o nosso calendário, o calendário que tem Cristo como referência. Porque eu pego um herói, a partir de um interesse, eu crio esse calendário. Nós estamos no ano do coelho na China, vocês viram? Foi até dias atrás o começo do ano novo chinês. Então, cada sociedade vai ter esse calendário, Então, o nosso calendário hoje, ele tem quantos meses? 12, mas antes ele tinha quantos? 10. Então, quais eram os meses? Como se contavam esses meses? Não. Você começou no janeiro, no fevereiro. Tinha que ter começado no quê? No novembro. Novembro o quê? Dezembro é o quê? 10. Por que chama Júlio? Porque é Júlio César. Então, tá vendo que os interesses históricos e as influências e o poder vão estar presentes no calendário. Agosto, setembro, vão estar tudo ligados a essas questões do poder. Beleza? Então, a gente aprendeu que o tempo ele faz parte do processo de historiografia. E agora a gente vai para a última etapa. Perguntas em relação ao calendário? Então, a gente tem o tempo natural e o tempo histórico. Posso por aqui? E agora? Você já está preso. Não, é? Professor, Oi. mas que nem pegando agora a globalização, né? A China, mesmo assim, continua usando o calendário chinês? Continua. E como que eles fazem isso? É uma questão de soberania nacional. É uma questão de manutenção histórica, manutenção cultural, ou de criação de uma história própria, de uma história que não vai ser influenciada por outra. Então, quando uma outra cultura me influencia, qual é o nome desse processo? A aculturação. Então, essa aculturação, ela acontece. Essa aculturação, ela pode fazer com que características de outra cultura predominem na minha cultura ou que modifiquem a minha cultura. Os chineses, eles não querem ser modificados. Como a Coreia do Norte também não quer modificar. Então, a Coreia do Norte, o calendário começou a partir de 1950,
quando chega ao poder o primeiro Kim. Porque lá todo mundo que é imperador chama Kim. E todo mundo que chama Kim perdeu esse nome. Só que pode se chamar Kim quem for da família do ditador. Tá? Então, a história ela vai criando esses artifícios para garantir a manutenção de poder, a manutenção de interesse, a manutenção de uma história que tem criada a partir da minha ótica. Então, a minha ótica é o meu interesse mais uma história. Tranquilo? Aprendemos o tempo natural, aprendemos o tempo histórico, e agora a gente vai começar a entender a história como ela é feita. A história ela vai sempre ser feita a partir de periodizações. Pensa rápido. Fala, periodizações, lembra o quê? Períodos. Então, o que vocês aprendem na escola desde pequenininho? A Era Vargas, não é? A Idade Moderna, a Idade Contemporânea, a Idade feudal, a Idade escravocrata. Então, vocês sempre vão aprender a história com períodos. Então, a partir de agora, eu vou periodizar a história para vocês. Qual vai ser a primeira história que a gente vai aprender? A primeira história é a história pré-literária. Tá? Quando a gente era mais novinho, Rafa, a gente dava outro nome para a história pré-literária. Qual é o nome que a gente dava? Pré-história. A ideia do pré é o quê? Antes. Então, quando eu trabalho com documento, o documento não precisa ser papel. Então, durante muito tempo, a história foi preconceituosa com aquelas pessoas que viveram sem conhecer qual arte, qual é a habilidade da escrita. Então, a história pré-literária vai usar de outros documentos para explicar a vida dos humanos antes da escrita. Então, é a história antes da escrita. Mas não é porque não tinha escrita que essas pessoas não tinham o quê? Histórias. Então, eu vou ter outras formas de explicar esse período, que é o período da história pré-literária. A primeira coisa que os vestibulares vão cobrar, tá, é a ideia da evolução biológica. Vamos lá. Essa evolução biológica é a evolução do homem. O que eu vou analisar enquanto evolução? O DNA. Então, o DNA humano, ele foi sendo alterado. Então, os vestibulares vão focar dois extremos. Eles vão focar da Lucy até a Luzia. Você precisa saber só quem é, Rafa, a Lucy. Você precisa saber só quem é a Luzia. Nós, humanos, nós viemos, os nossos antepassados, eles eram o quê? Os primatas. E o que a gente aprende desde pequenininho? Aquela charge do macaquinho. Qual que é a charge do macaquinho? Que ele vai evoluindo, né? E ele sai do preto e vai para qual cor? Pro branco. Tá? Então ele faz essa visão eurocêntrica, essa visão positivista linear. Essa evolução não aconteceu assim. Da Lucy, que é o primeiro fóssil, tá? Do Australopithecus mais antigo, encontrado há 4 milhões de anos, até a Luzia, fóssil mais antigo encontrado no território brasileiro, mais ou menos 11 mil anos, aconteceu uma evolução. E essa evolução teve mudança do DNA relacionada a vários fatores. A Lucy, ela era um hominídeo. O primeiro hominídeo foi o Australopithecus. É importante saber que vários hominídeos ocorreram ao mesmo tempo. Mas, segundo Darwin, quem que foi andando? Os mais fortes. Então, no meio do caminho, concomitantemente com o Australopithecus, outros hominídeos também existiram. Mas, devido a questões geográficas, principalmente as condições climáticas, algumas espécies de hominídeos desapareceram. Então, a Lucy ela foi encontrada em qual continente? Isso para a Europa, então a vida surgiu onde? Na África. Por que esse fóssil mais antigo encontrado no nosso país se chama Lucy? Alguém sabe por que ele chama Lucy? Porque
O paleontólogo que achou ele estava ouvindo a música Lucy dos Beatles. Aí estava ouvindo a música dos Beatles, achou o fóssil e ele quis homenagear os Beatles. Aí o Brasil, quando encontrou o seu fóssil mais antigo, quis fazer o quê? Imitar. Então a Luzia é o português do Lucy. Tá? É o português também. Tá? Então, o fóssil. Tem um decross? Alguém precisa de um decross? Esse é o Ele que tem que ser esse banheiro, né? Sabe o que eles comem? Depois eu ensino os seus outros. Tá? Então vamos lá. Depois eu ensino. É que tem um aplicativo. Então vamos para a Luzia. A Luzia foi mandada onde, então? Tá? Lembrando que a Luzia é nós, né? Porque a gente foi evoluindo, a gente vai evoluindo, tá? Até chegar na Luzia. Essa evolução está relacionada principalmente às inovações tecnológicas, a capacidade de lidão, às condições climáticas. Porque, por exemplo, na África era mais o quê? Quente. Na Europa era mais o quê? Frio. Então, os neandertais, eles acabaram morrendo, tá? Como que chama Holanda em inglês? Então, acharam na Holanda esses fósseis de hominídeos que não sobreviveram, porque lá era muito frio. Tá entendendo? Eles vão caminhando, e aí no meio do caminho eles vão se alimentando, vão comendo proteína, vai acontecendo o quê com eles? O cérebro vai crescendo, eles vão ganhando o quê? Testa. Tá? Ao ganhar testas, vão ficando mais inteligentes ainda, vão ficando mais fortes, e aí eles vão migrar. Essa migração da Luzia vai ser uma migração de tal espécie, uma migração geográfica. A Luzia, ela já era a nossa espécie. Nós somos o quê? Homo sapiens sapiens. O homem que soube que era inteligente. Vocês têm Big Brother? Tem uma jogadora de vôlei picareta lá. Picareta. Porque eu jogo vôlei, eu sei de vôlei, eu entendo de vôlei. A bicha pode ser a rainha do OnlyFans, mas de vôlei ela é meia boca. E antes de ela entrar, eu li uma reportagem dela. Você viu a reportagem dela? Que ela era sapiensexual. Vocês viram isso? Você viu isso, Bruno? Que é sapiens, é inteligente. Ela só gostava de homem inteligente. Deu 2 semanas, ela pegou o cowboy. 2 dias, né? Deu 2 dias, ela pegou o cowboy. Vocês viram que ela falou que ela era sapiens sexual? Porque ela disse que ela só ficava com homens inteligentes. Eu falei, será que ela olha o lápis para pegar o cara? Não, deixa eu ver seu lápis. Você tem graduação em quê? Ai, cada um. Vai. Então, a Luzia, ela foi encontrada na América. E ela trouxe mudanças para a teoria migratória. Então, eu tenho uma teoria chamada Beringia. Tá? O que é a teoria da Beringia? É a teoria que defende que a migração que começa lá na África, vai para a Ásia, da Ásia eles se aproveitam das mudanças glaciais, e essa glaciação possibilitou que o Estreito Ibérico, que é a parte pequena que separa a Ásia da América do Norte, se conectasse. E aí esses hominídeos passaram e foram descendo. Só que antigos estudos datavam outras épocas da chegada dos primeiros hominídeos da América do Sul. E a Luzia mostrou que eles chegaram antes, tá? Trazendo uma nova percepção da teoria da Beringia. Tá? Existem outras teorias de como que esses Homo sapiens sapiens chegaram na América. Uma dessas teorias é que eles vieram de barquinho da Austrália. Tá? Dá para acreditar que eles vieram de barquinho da Austrália? Mas, segundo a teoria, houve uma mudança climática muito grande. O mar, no caso, o Oceano Pacífico, ele ficou
bem menorzinho do ponto de vista do volume de água, e aí eles conseguiram ir de pouquinho em pouquinho até as Polinésias, essas Polinésias eles vieram de pouquinho em pouquinho até chegar na América, tá bom? A Luzia, ela passou por um acidente em 2018. Ela estava em um local de memória. Qual que é o local de memória? Um museu, e o museu pegou fogo. E ela foi parcialmente destruída, ela foi reconstruída graças lá no Rio de Janeiro. Ela foi reconstruída graças à tecnologia 3D. Então, se cair esse poste, se cair essa evolução biológica, vai trabalhar quem? A Lúcia, da Luzia, e falar de como que eu saio da luz e chego na Luzia, nesse movimento de 4 milhões de anos até 11 mil anos atrás, beleza? Então, essa é a primeira periodização. Qual que é a primeira periodização? Da evolução biológica. Qual é a segunda periodização? Posso falar aqui? A segunda periodização é a periodização ligada às inovações de artefatos. Então, vamos lá. Então, vamos para a oração. Será que é ali? 5h47. A segunda periodização, tá? A segunda periodização vai ser chamada de paleolítico. Então, vamos lá. Paleo significa velho, antigo. Então, na geologia, o período paleológico é o mais velho, o mais antigo, tá bom? O que é lítico? Em grego, lito, presta atenção, em grego, lito, eu estou dando até de grego para vocês, tá vendo, né? É o quê? Pedra. Tá? Então, a gente vai fazer uma análise, a gente vai fazer uma periodização baseada nas mudanças em relação ao uso da pedra, tá bom? Então, o paleolítico é a pedra antiga. Essa pedra antiga, tá? Ela foi, graças à evolução biológica, principalmente a do dedão, lascada. Então, o período paleolítico é conhecido como pedra lascada. Ao ter uma pedra lascada, eu consigo, enquanto homem, pegar e atacar animais de médio porte. E eu consigo comer esses animais de médio porte. De novo, eu estou inserindo proteína. O que está acontecendo com o meu cérebro? Ele está crescendo, a minha capacidade cognitiva está aumentando, tá? Mas eu não consigo capturar todos os animais, porque o que acontece? Quando eu lasco essa pedra, eu lasco toda ela. Quando eu pego ela, acontece o que com a minha mão? Eu começo a cortar a minha mão. Então, essa pedra, eu uso ela, tá? Mas ela ainda é um problema para a minha caça, tá? Mas eu vou caçar. Então, essa pedra vai possibilitar a caça, beleza? As mulheres vão começar a fazer o quê? Elas vão começar também a buscar uma forma de ajudar na alimentação. Então, além da caça, eu vou ter o quê? A coleta. Então, durante o Paleolítico, a principal forma de alimentação era a caça e a coleta. Essa caça e essa coleta, ela era feita, por quem? A caça exclusivamente pelos homens. E a mulher na sua grande maioria, por quem? Opa! A coleta pela cerimônia por quem? Pelas mulheres. Então, eu fiz o que desse trabalho? Eu fiz uma divisão. E essa divisão foi o que do trabalho? Sexual do trabalho. Essa divisão sexual, que pode cair como divisão natural, pode cair natural. Então, vai ser natural. Porque é natural, é biológico. Tá? O homem, ele olha, quadradinho. Enquanto a mulher tem uma visão aqui, de 360, porque ela tem que cuidar de um que está no peito, tem que cuidar de outro que está correndo, então ela tem essa visão.
Já o homem não, o homem tem que ficar focado. O homem consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? Por que eu errei a fala? Porque eu tentei explicar um negócio para vocês, eu estava pensando em outra coisa. Aí eu errei. Eu não consigo falar e fazer mil coisas ao mesmo tempo. A mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, essa habilidade, tá, que é sexista, ela vai ser a base da explicação dessa divisão do trabalho. Mas quando acabavam os animais e quando acabava a coleta, o que ambos, homens e mulheres, decidiam? Embora. Então, o paleolítico ele é marcado por qual movimento desses homens e dessas mulheres? O nomadismo. Então, eles eram nômades. Se eles eram nômades, eles não tinham o quê próprio? Lugar é uma palavra geográfica. Eles não tinham o quê, Arthur? Não, eu não quero palavras geográficas, eu quero palavras históricas, mas palavras inteligentes. Eles não tinham o quê próprio? Sede. A hora que eles tiverem uma sede, eles vão ser o quê? Para ficar inteligente aqui. Ficar inteligente. A gente burra eu gosto, mas inteligente. Eu sou um sábio sexual, entendeu? Você entendeu? Não entendeu? A próxima etapa é que você sedentário. Quem sedentário tem uma série. A caverna? Oi, Lara, fala. A caverna? A caverna não, porque cada dia eles estão numa caverna. Então a caverna não é uma sede, a caverna não é uma casa, uma sede é uma casa. Uma sede é um ponto fixo, entendeu? Então, a próxima etapa, no Neolítico, eles vão ser o quê? Eles vão ter uma sede. Entendeu? Tá, vamos lá. Vamos lá. A pele lascada, a caça, a coleta, a divisão sexual do trabalho, eles vão ser nômades, tá? Então, o que vai acontecer? Esses nômades, à noite, vão ter que dormir em um lugar. Qual vai ser o local que eles vão dormir? Nas cavernas. Só que para dormir na caverna, você tem que ter o quê? Coragem. Não é? Além de ter que ter coragem, você tem que ter o quê? Fogo. Porque você vai conseguir enxergar à noite. Então, no Paleolítico, esses povos nômades, eles precisavam dominar o quê? O fogo. E o fogo vai trazer uma revolução. A gente já viu, né, que o fogo amolece a carne, a costela, fica mais fácil para comer. O maxilar vai mudando. Tá? Além disso, o fogo vai afastar os bichos que matavam, tá, as pessoas. Lembrando que no Paleolítico os grupos eram pequenos. As relações, elas eram endogâmicas, elas eram entre as pessoas da mesma família. Isso para a evolução genética é o quê? Ruim? Péssimo, tá? Com o domínio do fogo, eles conseguem também fazer o quê? Se aquecer. Eles vão conseguir, tá, pegar pedaços, tá, de árvores ou até pedaços de rochas e fazer tinta. E a partir dessa tinta eles vão poder fazer o quê nessas cavernas? Tá? Fazer a arte rupestre. Que seria uma memória. Que seria uma memória. E a memória, e essa arte rupestre, ela vai estar ligada às duas coisas que são necessárias para a existência humana desde o começo. Quais são as duas coisas necessárias para a existência humana desde o começo? Comida e sexo. Então, para a gente sobreviver, a gente tem que comer e transar. Então, é uma reprodução da espécie. Eu vou ensinar isso de novo quando eu for falar das teorias malthusianas. Então, essa arte rupestre vai mostrar o cotidiano deles. E esse cotidiano deles vai estar ligado com o quê? Vai estar ligado com a caça, com os animais, tá? E com a questão da reprodução da espécie. E quem é responsável pela reprodução da espécie? A mulher. Então, essa arte rupestre, ela vai trazer uma importância. Então, quem vai ser muito importante? Eu vou ter uma importância. E essa importância, quem vai ser a importância da fertilidade. Então,
A fertilidade, ela vai se tornar muito importante. Porque qual era a expectativa de vida nessa época? Baixíssima. Se vivesse 30 anos, era muito. Tá? Então, o que esse homem, tá, das cavernas vai procurar? Vai procurar mulheres com seios fartos e com quadris o quê? Largos, para que os seus filhos, tá, ó, sejam fortes, para eles consigam sobreviver, porque eles consigam, tá, ó, seguir nessa caminhada, tá? Então, a fertilidade, ela vai ser simbolizada com o quê? Com os peitos. Então, eu vou ter, tá, ó, sempre uma iconografia, que é uma imagem, tá, que valoriza o quê? Que valoriza a fertilidade feminina. E essa fertilidade feminina está onde? Os seios, no quadril, tá? Então, essa fertilidade, ela vai aparecer, tá, em Vênus. Várias Vênus, tá, ó, que vão ser obras de arte. Então, essas Vênus, como a Vênus de Immendorf, vai ser um dos exemplos de uma arte rupestre, porque elas vão ser o que a gente pode chamar de Representação. pode ser uma mesmo, mas a gente vai chamar essa arte do quê? Pode ser um monumento. Monumento também é o quê? Documentos. Tá? Então, esses são os documentos que a gente vai explicar. Então, essas Vênus, elas vão ser, tá, ó, simbologias. Então, eles podem trazer? Eles podem trazer as várias Vênus que existem desde o período paleolítico para falar que elas simbolizavam o quê? A fertilidade. Então, essa fertilidade, ou ela vinha nas Vênus, ou elas vinham onde? Nos rituais. Tá? Esses rituais de fertilidade, tá, vão também fazer parte. Se eu tenho um ritual de fertilidade, eu começo a acreditar naquilo. Qual é o nome que eu dou quando eu acredito naquilo? Eu tenho crenças. Então, crenças vão surgir. Tá? Então, é o começo dessas crenças. As crenças vão envolver dois momentos da vida. O nascimento, tá? E o quê? A morte. Então, além de rituais ligados à fertilidade, sempre vamos comemorar o nascimento. O que acontece no Natal? O que a gente comemora no Natal? Então, é histórico. Desde o Paleolítico, as sociedades, elas fazem rituais para comemorar o quê? Os nascimentos. Tá? E além dos nascimentos, a outra parte da vida. Quais são os outros rituais? A morte. Então, eu vou ter o começo de rituais que também vão ser o quê? Fúnebres. Eu vou ter o surgimento dos cemitérios. Porque não é porque ele era das cavernas que ele não tinha amor pelo outro. Tá? A primeira carta que foi escrita, eles achavam que era uma carta que falava sobre questões de matemática, de produtos, não, era uma carta de amor. Então, quando eu perdia um ente querido, eu tinha que fazer o que com esse ente querido? Enterrar. Porque eu tinha a crença que ele ia fazer o quê? Que ele ia voltar. Eu tenho qual deslocamento? Sedentário ou nômade? Não, eu sou no Paleolítico, eu sou nômade. Então, eu tenho que, em todo momento, estar o quê? Ficando longe. E eu não quero ir longe, porque se eu for muito longe, ele pode fazer o quê? Ele pode voltar e eu não vou estar ali. Então, começou a acontecer o quê dentro do Paleolítico? Eles começaram a pensar, meu, por que eu tenho que ficar indo e voltando? É melhor eu fazer o quê? Eu ficar perto de quem? Dos mortos. Perto dos cemitérios. E para eu ficar perto dos cemitérios, tem que ter o quê ali? Tem que ter uma fonte tal de sobrevivência, de comida. E aí ele vai pensar em fazer o quê? Ele vai pensar em polir a pedra. Ele vai pensar em mexer com as sementes daquilo que ele coletava e vai começar a criar essas sementes. Ele vai começar o quê?
a cultivar. Então vai ter uma revolução. Essa revolução vai modificar tudo isso aqui. Eu vou sair de qual período? Para um novo período. Qual que é o novo período? Neolítico. Então agora eu vou para um novo período, que é o período 3. Qual que é o período 3? É o período neolítico. Posso pagar? Agora vai mudar. Então vai. O próximo período, período 3, é o período neolítico. Então vai. O neolítico, então olha para cá. Se antes eu caçava os animais, agora eu posso o quê com os animais? Então eu vou domesticar os animais. Se antes eu coletava, agora eu vou fazer o quê? Vou fazer a agricultura. Isso aconteceu por quê? Tá? Porque eu tenho agora uma nova relação com a pedra. A pedra vai ser o quê? Se eu tenho a pedra polida, eu consigo segurar essa pedra polida. E aí eu consigo fazer mais artefatos, mais ferramentas. Vai acontecer o quê com o meu trabalho? Ele vai se tornar mais tecnológico. Se ele vai se tornar mais tecnológico, vai acontecer o quê com a minha dieta? Ela vai se tornar mais nutritiva. Ela vai se tornar mais nutritiva. E aí eu consigo viver mais. Eu consigo diminuir a mortalidade. Eu consigo aumentar a mortalidade. Vai começar a acontecer o quê com esses grupos? Eles vão começar a aumentar. Beleza? Toda vez que aparecer a domesticação dos animais, tá, eu consigo não só comer a carne desse animal, mas eu consigo usar o couro desse animal, consigo usar a força desse animal. Porque agora eu vou ter excedentes. Se eu tiver excedentes, eu preciso carregar esses excedentes. Tá? Para carregar excedentes, eu tenho que inventar uma tecnologia que ajuda a força animal. O que eu vou inventar? A roda. Então, toda vez que trabalhar com a domesticação dos animais, eu tenho que pensar nessa inovação, que é a roda. Em relação à agricultura, essa agricultura vai ter que ter um espaço geográfico específico. Qual vai ser o local que eu vou fazer essa agricultura? Essa agricultura vai ser feita na várzea dos rios. O que é a várzea dos rios? É a beira do rio que alaga. Então, se a área que alaga é grande, a várzea é o quê? Grande, tá? Então, essa agricultura é uma agricultura de várzea. Ou seja, eu preciso observar o movimento da cheia do rio. Eu preciso da natureza ainda para fazer a minha criação. Eu não estou alterando, eu não estou criando uma obra de engenharia como um canal. A hora que eu criar um canal, eu não vou estar mais no neolítico. Tá? Eu já vou estar em um outro momento histórico, que a gente vai aprender na semana que vem. Então, eu domestiquei os animais, eu criei a roda, eu fiz uma agricultura de várzea, ou seja, na beira dos rios. Agora, eu tenho um excedente e essa divisão sexual vai estar diretamente relacionada com o excedente e ele vai mudar. Agora, a divisão não vai estar mais ligada ao gênero, mas sim à capacidade. Quem cria melhor os animais? Homem ou mulher? Homem. Dá para afirmar isso? Não dá para afirmar isso. Quem é melhor para afirmar? Tá, beleza. Vou trazer uma coisa que a minha caixinha está acabando. Então vamos lá. Quem que planta melhor? Fala, Ju. É porque, pensa na carroça. Entendeu? Então, qual é a vantagem de ter um animal? Eu posso usar a força animal. Só que essa força animal vai ser potencializada com a invenção de quê? Da roda. Então, vai cair uma questão lá na UFMS, que é a cara deles. A roda surgiu onde? Aí você tem que saber se for no Paleolítico ou no Neolítico. Difícil, né? Então, decora que quando você domestica, você faz a carroça. A carroça vem aqui, tá? Ó, no Neolítico, a cara deles, tá? Então, vamos lá.
Aqui eu vou ter agora uma nova divisão. A divisão não está ligada ao sexo, a divisão está ligada à capacidade. Alguns homens são melhores para cuidar de animais, algumas mulheres também são boas, né, em cuidar de animais. Então eu vou ter uma nova organização, tá? Eu vou ter uma divisão social do trabalho. E essa divisão social do trabalho está ligado, tá, a especializações. Beleza? No dia que os humanos começam a domesticar os animais e a ter agricultura, surgem dois espaços. Agora estou falando do ponto de vista geográfico. Tá? Essa divisão social do trabalho ela vai acontecer em dois locais. Quais são os dois locais? Um local vai só produzir. Qual é o local que produz? O campo. E eu vou ter que guardar esses alimentos. Esses alimentos vão ser guardados onde? Na cidade. Então, no mesmo dia, nasceu os irmãos. Quais são os irmãos? Campo, cidade. Então, no Neolítico, eu vou ter duas revoluções. Qual a revolução? Agrícola. Qual a revolução lá? Urbana. Então, esses irmãos, eles surgem juntos, porque um complementa o outro. Um vai produzir, o outro vai fazer o quê? E a gente só vai conseguir guardar os alimentos porque as mulheres inventaram uma coisa que salvou a humanidade. Tá? O que as mulheres inventaram que salvou a humanidade? Tá? Tirando ela da condição de nômade, colocando ela na condição de sedentária. Porque campo e cidade vão ser marcas do quê? De sedentarismo. Porque eles vão ficar sediados na cidade, vão ficar sediados no campo. Porque a mulher inventou que mudou a história humana. A Tupperware. Eu não estou brincando. A Tupperware faz o que com os alimentos? Armazena, guarda. E essa Tupperware vai ser de barro. Por que vai ser de barro? Porque é melhor a preservação. Agora eu não preciso migrar no inverno. Eu posso ficar ali. Perto de quem? Dos mortos. Então agora eu posso cuidar daqueles mortos. Eu posso comer. Eu não preciso ficar sempre mudando, migrando. Então, esse sedentarismo, ele ficou tanto no campo como na cidade. Só que o campo é um lugar muito aberto, correto? O campo é um lugar muito aberto. Então, esse Tupperware tinha que ficar bem guardado. Qual seria o melhor lugar para esse Tupperware ficar guardado? Na cidade. Então, essa cidade, ela vai ganhar algumas funções. Então, qual é a primeira função da cidade? Ela vai ser um armazém. Quando a cidade ela se torna um armazém, a comida é a coisa mais importante para esse povo. Outros povos vão ficar de olho nessa comida. Então, alguém vai ter que fazer o quê? Proteger essa comida. Então, enquanto pessoas vão se preocupar em guardar a comida, a sociedade vai olhar para os seus homens e mulheres mais fortes e vão procurar essas pessoas mais fortes para fazer o quê com essa comida? Proteger. Então, a cidade, ela também vai ser um lugar do quê? De proteção. Então, quem vai proteger? Eram pessoas que eram fortes. Então, essa proteção é uma proteção o quê? Militar. Eu preciso proteger a comida, porque essa comida garante o quê? Tá? A sobrevivência da minha sociedade. Tá? Então, essa cidade, ela também vai ter o que era muito importante. O que era muito importante ali? Os rituais. E esses rituais, eles vão agora ter um local de ocorrência. Qual vai ser o local de ocorrência desses rituais? Tá? A cidade vai ter os templos. E esses templos, eles podem ser templos festivos para a vida ou festivos para a morte. Porque a morte sempre foi uma festa. Quem transformou a morte em tristeza foi a Igreja Católica.
Tá? Qual é a cor, tá, do velório? Depende. Aqui. Porque na África, o velório, tá, tem que ser de branco. Tá? Porque o branco é a cor da felicidade. Então, para, tá, outras culturas, o branco, tá, e a morte são, tá, momentos de celebração. Tá? É o catolicismo que trouxe isso para nós. Então, esses templos aqui vão ter que ter funcionários. Você tem funcionários, o que vai surgir aqui? Sacerdotes. Esses sacerdotes, eles vão começar a fazer o quê? Eles vão começar a cuidar desses templos. Tá? Eu estou criando uma nova organização. Tá? Então, essa organização aqui, nômade, desarticulada, ela não vai existir mais. Agora eu vou ter toda uma sociedade que vai ser, tá, organizada em torno de uma estrutura. Eu vou dar um nome para essa estrutura de campo, cidade. É no Neolítico que vai surgir o quê? O Estado. Então, o Estado, tá, vai ser uma forma de organizar a produção, uma forma, tá, de organizar a proteção e uma forma de organizar, tá, a crença dessa sociedade, que na sua grande maioria está no campo, mas que precisa ir para onde? Para conseguir ter acesso à comida e acesso à proteção e acesso à religiosidade. Na cidade. Quem vive na cidade é o quê? Cidadão. Não, quem vive na cidade é cidadino. Quem vive na cidade é civilizado. De civilizado surge qual palavra? Civilizações. Então, esse tal movimento neolítico, ele vai ser marcado pela origem das primeiras civilizações. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho dessas civilizações. Tá? Mas eu ainda tenho que ensinar muita coisa. Tá dando para ler aí de casa? Que eu fiquei sem tinta. Eu não achei que eu ia escrever tanto. Eu gastei uma tinta só hoje. Eu não comprei bastante. Tá dando para ler? Lara, as meninas, estão dando para ler? Vivi, Manuel? Sim, tá, ó. Então agora a gente vai a gente acabou qual período? Qual período a gente acabou? Neolítico, tá? Não, a gente não acabou ainda o pré-literário, tá? A gente vai para a última fase do Neolítico, que para alguns historiadores tem um novo nome, tá? Porque esses aqui, ó, qual dos três é mais importante? Desses três aqui, do ponto de vista, tá, ó, tecnológico. Não, mas qual é o proteção? O ponto tecnológico, concorda que o mais importante aqui é o militar, e esse militar está lutando com o que na sua mão? Com uma pedra polida. Uma pedra é resistente? Não, uma pedra não é resistente. Por exemplo, se pegar um marenito, tá, ó, ele desmancha na mão. Então, o que vai acontecer? Esse Estado aqui, ele vai precisar armar quem? Tá? Esses militares. E aí, o Neolítico vai entrar, tá, em um novo momento. E para alguns historiadores, é um novo período. Esse período vai ser marcado, tá, ó, pela capacidade das civilizações em moldar as suas armas. Tá? E aí, eu vou entrar em qual idade? A idade dos metais. Posso fazer aqui? Então, vai para o período 4. Então, o período 4 é chamado de Idade dos Metais. Então, essa Idade dos Metais vai ter uma evolução. Então, primeiro, tá? Eu vou ter o cobre. Eu vou derreter as rochas e eu vou descobrir, tá, que eu pegar, tá, essa rocha derretida e colocar ela em uma bandeja que tem um formato, tá, de uma espada, eu vou ter o quê? Uma espada.
E aí eu vou ter uma capacidade maior para proteger a minha civilização, proteger a minha cidade, proteger o meu estado. Se eu misturar esse cobre com estânio, tá? Eu vou ter o bronze. Se eu mexer em algumas rochas magmáticas, eu vou tirar o que dessas rochas magmáticas? Ferro. E esse ferro é mais resistente que o bronze, que é mais resistente ainda que o cobre. Então agora eu tenho uma arma. Se eu tenho uma arma, tá, eu tenho poder. O poder pode ficar na mão de todo mundo? Não. Então o que o Estado vai fazer? Ele vai ter um monopólio do poder. Então quando eu chego no ferro, eu tenho a possibilidade de ter armas muito letais. E essas armas podem fazer o quê? Podem ser utilizadas para mudar a divisão social do trabalho, para se apropriar das riquezas, para dominar as terras. Então, o que o Estado vai fazer? É na idade dos metais que eu vou ter um monopólio do uso da força. Somente quem pode mexer com os metais? Somente quem pode criar as armas? Somente o Estado. E aí o Estado, ele vai ter que criar uma instituição para cuidar do monopólio do uso da força. Qual é o nome dessa instituição? O Exército. E aí é o começo do monopólio do uso da força. Então, ao criar o Exército, eu começo a criar instituições. E essas instituições, elas vão existir até hoje. Para o Foucault, lembra do Foucault? Tá? As instituições, elas também têm capacidade de dominar as pessoas. Então, o poder está dividido em micropoderes. Esses micropoderes podem estar presentes na igreja, pode estar presentes no exército, pode estar presente na escola, na família. Tá? Então, é o começo dos micropoderes do Foucault. Então, o neolítico, ele vai começar a se tornar mais complexo, e a próxima complexidade é a criação do papel e da escrita. Quando eu crio o papel e a escrita, eu acabo a história pré-literária. E aí esse Estado, agora, ele não vai ser mais de pedra, mas ele vai ser de buro. O que é buro? Papel. Ele vai ser burocrático, ele vai ter um governo de papel. Beleza? Na próxima aula já aprender os governos de papel, mas não acabou. Falta eu deixar as heranças. Calma. Calma. Tá, não guarda. 15 minutos eu libero você, pode ser? Tá? Então posso pagar aqui? 15 minutos eu termino, tá? Porque a gente vai trabalhar com as heranças. O que é herança? A minha gente vai falar que eu ganho. Olha só. Aquilo que eu ganho. Você está pensando, não é herança, é aquilo que eu deixo. A outra já quer ganhar fácil as coisas, né? Qual é a herança que eu, Roger, vou deixar? Não, João José. João José vai ser herança, meus filhos, né? E dívidas, tá? Mas a herança é aquilo que a gente deixa, tá? Então agora a gente vai ver quais heranças o paleolítico, principalmente o neolítico, deixaram para nós, tá? Eu vou pagar, peraí. Quem tem o monopólio do uso da força até hoje? O Estado. A gente pode ter um exército particular? Não, isso não pode, tá? Então, esse monopólio do uso da força é o surgimento do exército. Desculpa, gente, foi aqui. Tem que comprar uma caixa aqui. Eu vou deixar aqui. Eu trouxe duas, a outra não. Escreveu aí? Escreveu, né? Sou burocrático, né? Eu gosto de papel. Posso pagar? Então vai, vou pagar. Mas a gente não é burocrático, a gente tem nada evoluir. Aguenta aqui.
Ai, meu Deus, meu sogro falou, quando puder, me responde. Pronto, é uma bomba. Não, não tem um dia de paz. Ah, é minha esposa. O celular dela quebrou também, é prejuízo. Ai, meu Deus do céu. Eles viu? Eles não vão brincar, não. Fala comigo que você vai. Vamos lá para a última fase. Pá. Para a gente sextar e ir pro carnaval. Vocês não vão nem. Olha, oxigênio minha sala. Meu patrimônio. Meu patrimônio. Estou aqui. Aqui, nervoso. Vai, então a gente vai agora para terminar a aula. A gente sextar, que eu vou tomar 3 cervejas, que é o máximo que eu vou. É verdade. Você é alérgico a tudo, eu parei de beber. É a segunda e mais pesada, né? É, pesado. Então, vai, vamos lá. Vamos para as heranças. Vai, pessoal de casa, aguenta. Era estado, isso. Vamos lá. Então, a primeira herança que o Neolítico deixou para nós, tá? Vai ser o estado. E esse estado, ele vai ser subdividido em instituições. Então, quais são as duas instituições mais relevantes que o Estado neolítico deixou para os dias atuais? O Exército e a Igreja. Tá? Então, a Igreja queria ficar responsável pela proteção, tá, na crença, tá bom? E o Exército queria ficar responsável pela proteção das sedes, do alimento, dos armazéns, tá? Então, enquanto o Exército tinha essa questão, tá, militar, a Igreja tinha essa questão espiritual. Então, como que eu domino as pessoas? Ou pela força, ou pela fé. Isso é controle, tá? Toma também, tá? Então, se vocês forem trabalhar com o papel das instituições, tá? Você pode usar o micropoder do Foucault. Só não vai escrever Foucault errado, tá? É Foucault. Foca que dá para escrever o Foucault, tá? Foucault, tá? Vamos lá. Então, a primeira herança era o Estado. Só que agora tá na mensagem. Tá, beleza, tá bom. Vamos lá. Além do Estado, tá? Qual é a segunda coisa que existe até hoje? Eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado por cidade. Tá? A cidade é uma invenção muito antiga. Tá? E essa cidade, ela vai sempre ser o quê? O quê, Lívia, que ela sempre vai ser? Ela vai ser sede. Ela vai ser a sede do Estado. Então, onde que fica a sede administrativa do Mato Grosso? Na cidade de Cuiabá. Onde que fica a administração de um município? Na cidade. A cidade sempre é sede. A cidade é sede das instituições. A cidade é sede do Estado. Tá? Todo mundo trabalha para o Estado? Não. Então, aqueles que trabalham para o Estado vão ter, dentro da sociedade, uma posição diferente. Correto? Se ele tem uma posição diferente, tá? Ele vai estar afastado, separado, apartado, segregado daqueles outros. Então, essa cidade, ela vai sempre ser o quê? Ela sempre vai ser segregada. Então, eu vou ter
uma segregação. O que é segregação? Separação. Essa separação, ó, ela vai ser social e ela vai ser espacial. Então, o que o Neolítico deixou, tá, ó, de segregação social? Se eu sou militar e você não é, nós temos o que diferentes? Cargos. Dá um sinônimo de cargos. Dá o nome marxista. Classes. Então, é o começo, tá, ó, de uma segregação em classe. Então, eu vou ter a classe, tá, ó, dos militares, a classe dos sacerdotes, a classe, tá, ó, dos camponeses. Que o camponês trabalha onde? Vocês não prestam isso nas palavras. Vocês falam as palavras, não pensam. Tem que pensar, tá? Tá? Ó, vamos lá. Essa segregação também vai ser espacial. Se eu, tá, ó, sou, tá, ó, sacerdote, eu vou morar em um lugar. Se você, depois vai morar em outro. Eu vou querer que você venha do meu lado? Não. Então eu vou evitar a sua circulação, porque eu vou construir muros. Então toda cidade tem o quê? Muros. Os muros vão ser para separar, vão ser também para o quê? Para proteger e para delimitar. Delimitar o que é o quê? Meu. Se é meu, significa que é próprio. Então, não, ainda não é privado. Porque quem tem o monopólio da força? Mas é próprio do Estado. Se é próprio do Estado, é uma propriedade. Então, é o surgimento do 4, né? Qual que é o 4? O surgimento da propriedade. Desculpa a minha letra, pessoal, aí. Online, tá? Na falta de caneta. Vou comprar uma caixa de caneta. Essa propriedade não vai ser o quê, Ana? Não pode ser o quê ainda? Privada. Essa propriedade é de quem? Do Estado. Ah, então, essa propriedade é uma propriedade estatal. Olha, a propriedade não é minha, é do Estado. Mas se eu trabalho para o Estado, eu vou ter o quê? E você não vai ter? Eu posso usar. Se eu posso usar e você não pode, eu tenho um privilégio. Então, o que vai surgir lá no Neolítico? Vai surgir a ideia dos privilégios. É aqui que entra, né, as freiras mutiladas que você tanto gosta. Mas quarta-feira que vem eu vou ensinar certinho, tá? Então, a sociedade, tá, que nós temos hoje, que é marcada por privilégios, tá, não é uma característica exclusiva ao capitalismo. O que sempre existiu na história das civilizações? Privilégios. Por que existe privilégios? Porque existe o quê? Entre tal. Isso. E a gente vai chamar essa diferenciação das classes do quê? De seres. Sempre existiu, desde o Neolítico, tal, uma hierarquia social. Ana Ju, essa hierarquia social, a partir de agora, vai sempre ser representada de que forma? De forma piramidal. Então, essas pirâmides, elas vão mostrar que as classes são estratificadas. Que vai ter pessoas que vão estar em cima, que vai ter pessoas que vão estar embaixo. Então, eu vou ter sempre uma pirâmide social. Tá? E para mostrar a força, tá, ó, de uns em detrimento aos outros, eu vou começar a construir o que eu ensinei para vocês no começo da aula, que impõe força e poder para a eternidade. Monumentos. Ó. E esses monumentos, eles têm que ser simbólicos. Eles podem ser pirâmides, eles podem ser zigurates, eles podem ter uma simbologia, ou eles podem ter uma função, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Para construir esses monumentos, tá, eu vou precisar de muita gente.
Eu vou precisar de força. Muitas vezes, tá? Essa força, tá? Ela precisa vir de algo maior, tá? O que dá uma força maior para nós? A fé. Então eu preciso inventar alguma coisa que vai alimentar a minha fé. O que eu vou inventar que vai alimentar a minha fé? Deuses. Então é o surgimento, tá, dos deuses. Então esses primeiros deuses, eles vão estar ligados, tá, a fenômenos do quê? Da natureza. Então é o Deus Sol. Então, você tem que fazer esse monumento, que é, você já para pensar como que foi para construir aquelas pirâmides? Como que, qual é o monumento do Neolítico que eu mais gosto? Qual é o monumento, Igor, que eu mais gosto do Neolítico? É o monumento que eu mais gosto. Que foi feito para engrandecer os deuses. Que era um ritual. Não pode ser Egito, porque Egito não é neolítico ainda, então seria anacronismo, tá? Então tem que ser no neolítico. Não, o Zigurate também já tinha escrito, então o Zigurate já entra dentro das civilizações antigas. Apenas já tá vendo? Você está fazendo anacronismo, tem que ser no neolítico. Stonehenge, todo mundo conhece Stonehenge? São rochas que estão de forma circular. Vocês conhecem, tá? Essas rochas são pedras gigantescas. Tá? Precisa de guindaste para levar elas. Mas elas foram levadas e colocadas em uma forma circular. A partir da observação, lá no Stonehenge, eu tenho todos os anos, desde o Neolítico, 2 rituais. Esses rituais marcam, um momento importante na vida humana, que é a chegada de quais estações? Quais estações são fundamentais para os seres humanos? O verão e o inverno. Na geografia, a gente dá um nome para esses dias, do começo do verão e começo do inverno. Quais são esses dias? Solstícios. Há milhões de anos atrás, milhares de anos atrás, o que vai acontecer? Esses povos lá na Europa vão alinhar as rochas para que no dia do solstício de verão, naquele dia o raio solar entre certinho em uma dessas rochas, marcando o começo do período da fertilidade. Então, há séculos e séculos, as mulheres têm dançado com os seios à mostra, porque o verão vai mostrar 2 coisas: a fertilidade das mulheres e a fertilidade da terra. E aí eles vão ter o que comer, entendeu? Mas era só para vocês irem um pouquinho, tá? Até hoje, vocês podem ir para lá, meu sonho é ir para lá. As pessoas ficam de madrugada esperando o sol nascer e eles conseguiram fazer o cálculo e o ângulo certinho. E aquilo ali mostra um calendário, que é um calendário solar, porque ele consegue, a partir das rochas, saber que teve uma translação completa. Então, esse monumento é um monumento que foi construído no período neolítico. Existem estudos e teorias da conspiração que dizem que foi extraterrestre que levou essas rochas, porque elas são muito pesadas. Mas se você tiver crença, você, como que é? Move montanhas. Entendeu? Se eu não conseguir mover montanhas, eu vou chamar alguém para mover essas montanhas. Ou eu vou usar a arma que eu domino para forçar você a mover as montanhas. Vai ser a origem do quê? Roger. Da escravização. Oi? E aqueles montes que estão soterrados, que são de pedra também? Qual? Soterrados. Da ilha de Páscoa. Também, estão autorizando. Ali também. Também. Escravização. Acabou de eu vou escrever com azul. Então, de caso, está escrito escravização, perdão, tá? Escravização. Então, a nona herança que o Neolítico vai trazer é essa capacidade de escravizar. Perceba que eu usei a palavra escravização, porque recentemente houve um consenso que eu não tenho que mais usar a palavra escravizado. Porque a palavra escravizado dá a ideia de uma característica minha, não é uma característica minha ser escravizado. Eu fui escravizado. Aconteceu uma ação que me escravizou.
Então, agora, a palavra mais correta é escravização. Então, desde o Neolítico, eu vou escravizar as pessoas. Quando que na história humana essa escravização foi monetária? Somente no final da Idade Média, no começo da Idade Moderna, só no momento das grandes navegações, e aí Portugal vai ser um dos principais países a escravizar as pessoas. Pronto, a gente acabou de aprender os 9, as 9 heranças que o Neolítico deixou. Na próxima aula, eu começo falando da escrita. E a escrita vai marcar uma nova periodização, tá? Que é a Idade Antiga. E a gente vai falar um pouco das características dessa Idade Antiga, tá bom? Tchau, bom carnaval para vocês. Eu vou mandar a lista, façam a lista. Daí na próxima semana o material já chega, a camiseta já chega, e vocês vão ter tudo certinho para a gente fazer o cronograma metodológico que eu planejei, tá? Tchau, vou comprar um monte de caneta, vou comprar um próximo quadro, tá? Tudo tá melhorando, tá? Tchau, gente. Tchau, se vocês quiserem. Obrigada pela aula, Fran. Obrigado, querido. Tchau. Vai ser um ano legal, tá? Beijos, beijos.